Já parou para pensar como é que textos escritos milhares de anos atrás para culturas que não têm nada a ver com a nossa podem ainda fazer sentido hoje? É um desafio em tanto, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. A grande questão é essa, né? Como que um texto de milênios atrás consegue se comunicar com a gente hoje em dia? A distância de tempo, de cultura, é um abismo enorme. Então, como é que se constrói uma ponte para atravessar isso sem acabar distorcendo a mensagem original? Basicamente, quando a gente pega esses textos antigos, a gente se depara com dois tipos de obstáculos. O primeiro são as narrativas históricas, ou seja, as histórias. Como que a gente tira lições delas? E o segundo são os mandamentos culturais, as regras. Como aplicar leis de uma sociedade tão antiga na nossa vida? Para encarar esses desafios, a gente precisa de um método. Não dá para simplesmente levar tudo ao pé da letra, mas também não dá para ficar inventando significados que não estão lá. A gente precisa de uma abordagem que, sabe, respeite o passado, mas que ao mesmo tempo fale com o nosso presente. Ok, vamos começar pelas histórias. Como é que a gente consegue extrair verdades que valem para qualquer época a partir dessas narrativas antigas? O objetivo aqui é encontrar aquela lição atemporal que está dentro da história, sem apagar o que o autor original queria dizer. E aqui a gente tem um contraste que é fundamental entender. De um lado tem a alegorização, que basicamente inventa um significado completamente novo para a história, algo que nunca passou pela cabeça do autor. Do outro lado tem a dedução de princípios, que faz o exato oposto. Ela vai buscar as verdades eternas que já estavam ali no significado original. É a diferença entre criar um sentido e descobrir o sentido. Então, essa dedução de princípios é exatamente isso. Um método para a gente encontrar a essência de uma narrativa, os princípios morais, teológicos dela, que ainda se aplicam. E a chave de tudo é que essa descoberta precisa ser baseada num estudo cuidadoso da história, lá no tempo e no lugar dela. Beleza, chega de teoria, vamos ver como isso funciona na prática. Vamos pegar uma história lá do livro de Levítico. É um relato bem curto, mas super intenso, sobre dois sacerdotes, Nadab e Abiú. É um caso perfeito para ilustrar esse método. Olha só, quando a gente analisa a história, a gente consegue tirar uns princípios muito fortes. O pecado deles não foi um acidente qualquer. Foi oferecer uma adoração que partiu da cabeça deles, não de uma ordem de Deus. O contexto também é tudo. Era o primeiríssimo dia de trabalho deles. Então, o que eles fizessem ali ia virar um modelo. E a lição atemporal? É que Deus inicia a graça e a nossa parte a responder. A adoração tem que ser nos termos dele. E a conclusão, principalmente para quem é líder, é a responsabilidade gigante de saber separar o que é sagrado do que é profano, ou seja, o que vem de Deus e o que é invenção nossa. Agora, vamos para o nosso segundo exemplo, a famosa história da primeira tentação, lá em Gênesis. Em vez de só ler como uma história que aconteceu, a fonte analisa isso quase como um manual, um processo que tem etapas e que revela um padrão de comportamento que, nossa, se repete até hoje. E olha só que interessante esse padrão de 6 passos. Primeiro, focar toda a atenção na única coisa que é proibida, maximizando a restrição. Depois, o segundo passo, minimizar as consequências. Sabe aquele, não vai dar nada? Terceiro, dar um nome novo para a ação. Transformar desobediência em busca por sabedoria. Quarto, misturar o que é errado com o que é belo para tornar tudo mais atraente. O quinto passo é o decisivo, acreditar mais na análise do tentador do que na de Deus. E por fim, o sexto, agir com base nesse engano todo. É impressionante como uma narrativa tão antiga consegue descrever um processo psicológico tão atual. Ok, já passamos pelas narrativas. Agora vamos entrar no segundo grande desafio. O que a gente faz com aquelas regras e mandamentos específicos que parecem totalmente presos a uma cultura antiga? A tarefa central aqui é fazer uma distinção que é crucial. A gente precisa aprender a separar o princípio, que é a verdade universal por trás daquela regra, da sua prática cultural original, ou seja, a forma específica como aquela regra era vivida naquela época. Para ficar bem claro, vamos pegar o exemplo do mandamento para as mulheres usarem véus. Existem basicamente 3 caminhos. A abordagem literal mantém as duas coisas, o princípio, que seria a submissão, e o comportamento, que é usar o véu. A abordagem rejeicionista joga tudo fora, o princípio e o comportamento, por achar que são ultrapassados. E tem a abordagem que a gente está explorando, a principialista. Ela mantém o princípio atemporal, mas busca um novo comportamento, um equivalente na nossa cultura que consiga expressar esse mesmo princípio hoje. Certo, agora vamos juntar as peças.
como a gente transforma esses conceitos todos num guia prático para quando a gente se deparar com esses textos difíceis. Aqui vai um processo com 4 passos. Primeiro, ache o princípio central. Segundo passo, se pergunte: esse princípio é universal? A fonte sugere que se a razão por trás dele está ligada à natureza de Deus, então sim, ele é atemporal. Terceiro, avalie a prática original. Ela ainda faz sentido hoje ou soa estranha, fora de época? E quarto, se a prática antiga já não comunica mais a mesma coisa, então o desafio é encontrar um comportamento equivalente na nossa cultura que transmita aquele mesmo princípio. Para a gente resumir, aqui vão algumas diretrizes rápidas. Para as histórias, o significado tem que vir da intenção do autor. Para os mandamentos, a forma pode até mudar, mas o princípio fica. E para as proibições, especialmente aquelas contra práticas pagãs da época, é muito provável que a proibição continue valendo, porque a raiz dela está na natureza moral de Deus. E para fechar, vamos falar de algo que talvez seja o mais importante de tudo: a mentalidade e a responsabilidade de quem está interpretando o texto. Não é só uma questão de técnica, sabe? É de atitude. E quando nada mais funciona, quando a dúvida ainda está ali, a regra de ouro, a diretriz mais importante de todas, é o princípio da humildade. A fonte nos deixa com esta pergunta que é muito poderosa. Na dúvida, o que é melhor? Ser cuidadoso até demais no desejo de obedecer, mesmo que pareça exagero, ou correr o risco de quebrar uma regra que talvez seja eterna? A humildade sempre vai apontar para o caminho mais seguro. É melhor errar por excesso de zelo do que por negligência. E a gente termina com essa questão para ficar na cabeça. Todo esse processo de interpretação é sobre descobrir um significado que já existe no texto ou, no fim das contas, a gente está criando um novo significado. Essa é a tensão que acompanha qualquer leitor de textos antigos. Muito obrigada por acompanhar essa análise.